Boa tarde, fãs e fãs de Hikari. Aqui estamos, a Trigger Productions está de volta, dessa vez, é claro, no novo canal, Trigger Studio. Deu uma longa história porque a gente criou outro canal, mas aqui estamos para a teoria suprema do porquê o Fern foi parar nos domínios. Então, Lucas, puxa a vinheta. Bom, se você não conhece ainda o que é o jogo dos Guardiões, é algo simples. É uma série feita pela Hikari pra ser aquelas séries interativas, sabe? Que tem um minuto que tu pula lá e tu faz uma decisão no negócio. Enfim, os domínios dentro do universo da Hikari são os lugares onde as lendas urbanas de cada país são presas lá e que humanos ruins como estupradores, assassinos vão para lá quando morrem e são obrigados a fazerem seu caminho torturante até as profundezas. E lá tem os Guardiões. Os Guardiões mantêm as lendas presas e matam humanos. De um jeito muito explicado, assim, muito por cima, né? E no meio disso tudo a gente tem o humano Fern, que caiu lá por algum motivo que a gente desconhece. E ele diz que tudo que ele se lembra era dele estar na floresta com os amigos dele e do nada desmaiou e foi parar lá. E agora tá tendo que enfrentar tudo que a gente vê nesses episódios aí, como o Bengo, o Toronto e o próprio Porto. Mas então, aqui vem a dúvida. O porquê o Fern foi parar nos domínios? Ao começo da série, a gente vê que o Fern se explica ao Toronto dizendo que ele estava na floresta com seus amigos por algum motivo que ele não sabia e desmaiou e acordou nos domínios. Mas ao longo da série, ele vai esquecendo aos poucos. Tanto que lá no final, quando ele se encontra com o Porto, já fugindo do domínio dele, ele diz que simplesmente nem sabe se estava na floresta e quem são os amigos dele. E ele também não se lembra de quem são os pais dele e outras coisas. Então, a nossa teoria em geral gira em torno de um ponto. Que foi que o MC/Fern matou a irmã dele. No episódio 3, na parte 2, Fern fica tudo branco em volta dele e ele encontra uma garota. Que de começo tá com a cara totalmente preta. Então ela se vira pra ele e revela que ela tem olhos brancos e um rosto bem machucado. Ela fala uma espécie de código Morse, pelo menos que foi o que eu e o Watts pensamos, mas na verdade eram só alguns tracinhos. E ela fala com esses tracinhos, que não dá pra entender nada, e o Fern pede pra que ela repita. E ela diz que ele sabe muito bem o que ele fez. E a gente tem 4 evidências pra provar esse nosso ponto. A nossa primeira evidência se vem da aparência da irmã dele. Depois que o rosto dela sai aquele borrão preto, revela que ela tem olhos brancos, que não é muita coisa, mas o rosto dela é a evidência. Ela possui um sangue escorrendo pela boca e pelo lado direito do seu rosto. E ela também possui um pouco de sujeira na boca dela, que poderia indicar terra. Que isso vai ser a outra evidência para outro ponto que a gente tem. Bom, vamos falar de uma coisa aqui. Na ESC da Hikari, que ela fez no Instagram dela, o MC, o Fern, fala que ele gosta de jogar beisebol. Isso aí foi muito jogado, foi bem suspeito. Ou seja, ele poderia ter matado a irmã dele com um taco de beisebol. Por causa que não parece que ela não parece ter hematoma o suficiente pra parecer que foi espancada realmente ou enforcada por ele. Ela só tem uma pancada aqui na cabeça, escorrendo sangue, né? Porque parece que ele realmente deu uma tacada de beisebol na cabeça dela. Que nem aconteceu com o Abraham e o Glenn no The Walking Dead. E no caso da sujeira, a gente vai explicar agora. No episódio 3, ele tem 2 partes. E nessas 2 partes, tem 2 códigos binários, que juntando os dois dá não existem amigos. A frase não existem amigos dá um gancho lá para a comunidade da Hikari, onde ela botou a descrição do Fern. Onde lá diz que o Fern tem problemas de comportamento. E claro, problema de comportamento seria ele ser mais agressivo, mais respondão, desafiar a autoridade dos pais dele, no caso, professores, enfim, o que poderia gerar que ele fosse mais um excluído da turma e, consequentemente, o ovelha negra da família. Isso nos faz acreditar que, além de ele não ter amigos, quando ele diz pro Toronto que ele estava com seus amigos na floresta, pode ter sido uma desculpa esfarrapada. Mas você pode tentar contra-argumentar e dizer, mas se ele não tá com as memórias bagunçadas, por que ele ia mentir pro cara sendo que ele nem se lembra de nada? Aí que tá. O Fern, nervoso, né, após ter tirado a vida da própria irmã, foi correndo pra floresta com o corpo dela. E
caso ele encontrasse alguém pelo caminho, ou que alguém perguntasse o que ele estava fazendo na floresta, porque ele não estava em casa, ele poderia dizer que estava com meus amigos na floresta. E já que quando ele desmaiou provavelmente enterrando o corpo da sua irmã na floresta, ele desmaiou e o que estava na cabeça dele era isso, que ele estava com os amigos na floresta. E agora vem a parte, o que seria sujeira? A sujeira no rosto da irmã dele pode simbolizar terra, o que pode indicar que ele estava na floresta para enterrar o seu corpo. Resumindo tudo, o Fern matou a irmã dele e enterrou ela na floresta, com a desculpa de estar com seus amigos, por isso que ele se confunde nos domínios. Uma coisa que dá mais credibilidade à teoria são as falas do Porto, onde o Porto fala no episódio 3, parte 2, que ele é a ovelha... Que a gente vê no episódio 3, parte 2, onde ele fala que ambos são a ovelha negra da família e que ele também não suporta a própria irmã. Por que ele falaria uma coisa dessa pro Fern? Talvez ele saiba uma coisa que nem o Fern sabe. Que é isso que a gente falou. Ele matou a própria irmã, porque ele era a ovelha negra da família. Por algum motivo, gostavam mais da irmã dele do que dele. E isso abre portas para mais possibilidades, que é o porquê do assassinato. Uma das possibilidades que é mais aceita e foi dita pelo Hades é que talvez os pais dele preferissem a irmã por causa do mau comportamento do Fern. Por causa dele ser a ovelha negra da família, ele só fazer coisa errada, desafiar a autoridade deles em vários pontos, várias questões. Então por isso, já que a irmã dava menos problema, eles gostavam mais dela. E o Fern, achando que o problema era ela, tentou se livrar dela do jeito mais idiota possível. Outra possibilidade não foi feita pela gente, foi feita por uma outra menina, que eu já não me lembro mais o nome, mas se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai saber que foi ela. Ela deu a ideia que o Fern fosse um alcoólatra, que por causa do seu mau comportamento, e da suposta negligência que ele sofria dos próprios pais, por conta dele mesmo, decidiu afogar as mágoas na bebida. E todo dia ele chegava em casa, ofendendo todo mundo, ofendendo a irmã, e irritava a família, obviamente, né? Porque ninguém gosta de lidar com um bêbado. E então a irmã dele, já cansada de toda a palhaçada dele, tentou botar um ponto nisso, e pedindo para que ele parasse, ou para que ele se orientasse, ou que fosse embora da casa. E o Fern, totalmente descontrolado, matou a própria irmã. E aí, desesperado, mas ainda bêbado, foi tentar enterrar o corpo dela. E quando ele desmaiou, o que aconteceu? Uma lenda trouxe ele pro domínio, ninguém sabe. Ele estava confuso por causa da bebida. Mas isso, como tudo que a gente acabou de dizer agora, é apenas uma teoria.